Vamos. Prontinho. Esperar o pessoal chegar. Tô vendo aqui, Igor Matheus chegou. Salve, Igor. Romário. Alex Costa, Isaac. Salve, salve, grande Pedro. Luiz Verão. Salve, pessoal. Gui Santos. Pessoal que está chegando agora, veja se o áudio e o vídeo tá bom e me confirma aqui no comentário só para poder ficar tranquilo, porque o Instagram às vezes coloca aqui e dá uma distorção, eles têm que entrar e sair. Jaqueline. Estão conseguindo me ouvir bem? Michele. Francisca, Quaresma, Aline. Beleza, obrigado, Aline. Silvana, grande Silvana, participante ativa lá do nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, Luiz, pelo feedback. Bom, perfeito. Então, o pessoal está aqui, está entrando. Então, para quem está pela primeira vez participando aqui, eu estou organizando, sempre fazendo lives uma vez por semana, trazendo professores do mais alto gabarito, com experiência tanto no debate teórico quanto no chão da quadra, para que eles possam pensar um pouco e nos ajudar a pensar também em outras possibilidades, né? Eu acho que o processo de formação ele tem que ser ampliado. A gente muitas vezes, sabe, Gilson, às vezes a gente tem uma visão muito restrita do processo formativo como o processo formativo ou da formação inicial ou dos cursos formais. Mas muito do avanço que a gente tem... Tá sem áudio, Adelson? Vê se não é você no teu celular aí, meu querido. Me confirma se está com áudio, pessoal. Muitas vezes o nosso processo formativo ele acaba impactando para além desses cursos formais. Então, às vezes, a possibilidade que a gente tem de interagir com pessoas mais experientes, eles auxiliam significativamente. Então, eu vejo que nesse período de quarentena, a oportunidade que a gente tem aqui de reservar 50 minutos, 1 hora, para conversar com pessoas que têm grande experiência nas suas áreas e que logo pode nos ajudar a pensar a nossa experiência, é um tipo de possibilidade ímpar. Então, eu queria agradecer já a todo mundo que está aqui. Vou pedir para vocês falarem qual é a cidade e o estado, para ver se a gente está conseguindo, de fato, contemplar todas as regiões aqui do país. A gente tem conseguido. Todas as lives aqui tem gente de tudo que é região. Então, coloca aqui a cidade e o estado para mim, por favor. Estou vendo aqui que o professor Leonardo já entrou. Já vou chamar ele já. Então, estamos falando de gente de onde? Eu sei que tem um pessoal aqui do Nordeste, que eu já vi entrando por aqui. Sheila, Petrolina. Hoje estou com V, hein? Salve, Petrolina. Tamandaré, pessoal de Pernambuco, Paulo Afonso, pessoal da Bahia. Ó, grande Leonardo, grande abraço. Campo Grande, Mato Grosso. Ó, tem um pessoal também do Norte. Legal, tá com a presença de todos vocês aqui. Mato Grosso do Sul, Luiz Verão. Manda um abraço pro meu amigo, professor Júnior Wagner e professor Dirceu aí da faculdade da UFMS. Bom, tô vendo aqui que o professor Leonardo já chegou. Então vamos organizar. Deixa eu ver se... Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Minha produtora tá falando para eu aumentar aqui, peraí. Pronto, acho que agora ficou melhor o vídeo, né? Juazeiro do Norte, Ceará, Petrolina do Nordeste está em peso aqui comigo, muito bom. Bom, beleza, gente. O professor Leonardo já está por aqui, eu já vou chamar ele, então quero organizar. Vai ter dica de vinho? Vamos, sempre tem dica de vinho. Sempre o pessoal tem me perguntado dos vinhos. Eu quero que alguém patrocine com os vinhos. Nós vamos começar conversando com o professor Leonardo, algumas temáticas importantes, né? E na sequência eu vou abrir para algumas perguntas. Então, estou vendo que já tem gente de tudo que é lugar aqui do país. Vocês vão fazendo as perguntas de vocês aqui nessa caixinha onde tem um ponto de interrogação, porque aí eu consigo depois selecionar melhor e conseguir visualizar. Vou tentar interagir na medida do possível, mas às vezes nem sempre dá. Salve, salve, Nárdila, lá do pessoal da URCA. Espero que tenha chamado os alunos todos para participar com a gente. E vou chamar agora o Leonardo. Posso? Tranquilo? Combinamos? Deixa eu clicar aqui. Leonardo. Adicionar. Vamos ver. Vai aparecer já. Márcio, beleza? Grande Márcio, meu querido. Grande amigo aí do Rio de Janeiro. Salve, salve, Léo!
Boa noite, Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? tudo tranquilo, em paz nesse momento, e você? Graças a Deus. Tudo na paz. Agora melhor a oportunidade de conversar aqui contigo. Quero Oh, que bom. primeiro, quero primeiro agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo. Eu sei que você está com uma série de demandas aí, tanto familiares quanto acadêmicas. Então, ter tirado um pouquinho desse tempo para conversar aqui com o pessoal, que eu vi que tem muita gente aí da adaptada que veio, que você convocou, e estou vendo que tem muita gente da escolar. Então, acho que é um papo que tem tudo para a gente conseguir casar algumas demandas que são importantes para os dois campos. Então, nesse sentido, eu já te agradeço muito a tua disponibilidade e a possibilidade de estar contribuindo aqui com o pessoal que acompanha tanto a mim quanto a você. Eu vou pedir primeiro para Imagina. você se apresentar. Muita gente aqui não te conhece, então se aproveita e se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Boa noite, Brasil. Moleque! Diegão já fez aí um panorama aí de quem está na live aí. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor Diego de estar aqui nessa noite falando com vocês sobre esse assunto, né, que é de suma importância, independente do contexto que está inserido, né, esporte, lazer, inclusão escolar. É sempre importante falar disso, porque ainda precisamos falar bastante sobre isso, né? E o Diego toda semana ele traz temas importantes aí, né? Já está concorrendo com a Rede Globo. Daqui a pouco deve ser contratado lá, né? Para assumir um cargo ali, alguma coisa Tô assim. facinho, só esperando o convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo Gasques Trevisan Costa. Toda a minha formação acadêmica foi na educação física e na educação física adaptada, né? Desde a graduação até o doutorado. Eu sempre atuei nesse universo da educação física para pessoas com deficiência. Depois vim aqui para a Univasf, já estou aqui há mais de 3 anos. Né, sou professor do colegiado de educação física e atuo principalmente, né, especificamente, nessa área da educação física para as pessoas com deficiência. Para quem quer conhecer um pouquinho melhor o trabalho que eu desenvolvo por aqui, atualmente eu sou coordenador de um projeto de extensão de paracanoagem. Nós atendemos pessoas com deficiência motora. Já convido ali para seguir o perfil do nosso Insta, Paracanoagem Petrolina. E também sou coordenador do grupo de estudo e pesquisa em atividade física adaptada aqui da Univasf. Para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais também, tem o nosso perfil aí do Insta, que é o gepafa.univasf. Mas caso vocês se percam no meio do caminho, depois vocês me avisam que eu passo o nome certinho aí. O Diego também faz essa divulgação para nós aí. Não, perfeito. A gente pode até fazer melhor. Na postagem do Instagram, eu vou colocar depois lá. E aí, quem tiver curiosidade, pode colocar. Eu também divulgo depois nos stories, para o pessoal conhecer melhor. Porque, de fato, e aí eu queria já até chamar a atenção do pessoal que está aqui com a gente tem, Leonardo, e você me corrija se eu estiver errado, a gente tem no campo da educação, principalmente quando a gente pega a educação física, um olhar sobre a educação física adaptada, mais focada no esporte. E quando a gente olha para dentro da educação física escolar, a gente tem o debate mais da inclusão. E muitas vezes essa associação entre o debate da educação e o debate, ou seja, a especificidade do movimento, quando a gente pensa em educação escolar, ele fica um pouco descolado. É como se o debate para pensar pessoas com deficiência na escola fosse apenas um debate político e não relacionado aos indivíduos. Então, eu não vou fazer uma pergunta de importância da inclusão, porque eu acho que isso já é um tema dado, sabemos que é importante, mas eu queria pensar contigo, pensando no campo da escola. E aí você fica à vontade de fazer os seus adendos. O professor que está na escola, muitas vezes, ele é surpreendido com a participação, a presença de alunos com deficiência. E aí, é claro, nós temos algumas áreas de deficiência. Eu queria que você pudesse, no primeiro momento, dar uma mensagem para o professor que está numa sala e chegou algum aluno com deficiência. Antes de a gente falar especificamente de estratégias, é sobre a acolhida da pessoa com deficiência numa aula, numa turma, numa escola. Perfeito. Excelente colocação, né? Uma coisa que já tem que ficar clara, pessoal, quando a gente fala em educação física para a pessoa com deficiência ou para qualquer pessoa na escola, a gente fala de uma educação física inclusiva. Então, porque nem sempre uma educação física adaptada ela é inclusiva, porque às vezes ela pode atender só um grupo específico. Quando a gente fala em educação física inclusiva, é que ela é inclusiva para todo mundo, certo? Seja pessoa com deficiência, sem, enfim, um grupo como um todo. Tá? Então, na escola,
é inclusiva, ou deveria ser. Né? Esse ponto do docente, muitas vezes, ser surpreendido, a gente sempre sabe que é um problema do sistema brasileiro como um todo, desde o sistema de saúde até o sistema educacional. Né? Porque, por exemplo, tem alguns países onde a gestante recebe lá o seu filho tem o diagnóstico de síndrome de Down. A gestante já sabendo daquilo, o próprio sistema de saúde também às vezes já informa a escola do bairro que daqui vai nascer uma criança com síndrome de Down no seu bairro. Então essa escola tem um tempo para se preparar às vezes. É muito mais do que quando essa criança já vai chegar lá sem um aviso prévio. Então isso realmente acontece. Entretanto, mais importante do que essa surpresa tem que ser a postura do docente. Porque a gente sabe que essa surpresa vai acontecer. Nosso sistema educacional ele não vai mudar de uma hora para outra, pelo contrário, né? A tendência aí o cenário está um pouco mais caótico do que era. Então a gente sabe que isso não vai mudar. O professor vai continuar sendo surpreendido na maioria das vezes. Então o que eu posso fazer com isso? Para pensar sobre isso, é importante você ter uma ideia do que é inclusão. É tipo, eu recebi o aluno, mas o que eu vou fazer agora? O que é essa tal de inclusão? Porque a gente fala muito sobre inclusão, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é essa inclusão, principalmente na escola às vezes. A gente fala de inclusão social, tem até inclusão digital hoje, mas na inclusão escolar às vezes a gente fala tanto que às vezes fica um pouco vago. Tem vários autores que você encontra na literatura que falam sobre isso, só que você não consegue às vezes definir realmente o que é essa tal de inclusão. Então eu gosto muito de uma definição que ela é bem simplista e é basicamente isso. Que a inclusão nada mais é de que você considerar todos, todas, e todos também são importantes e de importância igual. Então da mesma maneira que você pode ser surpreendido por qualquer aluno que chega na sua sala, porque é assim, teve um aluno que se matriculou hoje, chegou, o professor também é surpreendido. Então da mesma forma, você vai tratar esse aluno, e a pessoa com deficiência também, você também vai ter uma surpresa, mas é um aluno. Então você tem que tratar todos, e todos de importância igual. É lógico que a gente sabe que as pessoas com deficiência têm algumas peculiaridades, que às vezes assustam um pouco os professores. Né? Às vezes eu não sei o que aquele aluno tem, então por isso causa um impacto maior. Entretanto, ser professor é isso. É você considerar todo mundo igual e com importância igual. Para vocês terem ideia de como isso é importante, eu gosto sempre de fazer uma analogia com um quebra-cabeça. Por exemplo, vamos supor que você quer montar um quebra-cabeça. Então você decidiu que você é um montador de quebra-cabeça. Você vai lá e comprou um quebra-cabeça e vai montá-lo. Vejam quantas peças diferentes tem nesse quebra-cabeça. E cada uma dessas peças tem a sua importância. Eu digo isso porque eu monto quebra-cabeça. Né? Na pandemia eu estou tentando montar um aí, mas está difícil. Aí o que acontece? Você comprou aquilo lá, você sabe da dificuldade que é. Ninguém compra um quebra-cabeça porque é fácil. Tipo, não, eu vou lá fazer tranquilamente. Não, quebra-cabeça ali é difícil, por isso que chama quebra-cabeça. E veja como é próximo isso da escola também. Né? A gente sabe da dificuldade que é ser professor. A gente sabe dessa dificuldade que você relatou de às vezes o professor pegar surpreendido. Mas mesmo assim a gente escolhe ser professor. Então quando você escolhe ser um montador de quebra-cabeça, você sabe que aquelas peças elas são diferentes e que você vai ter que considerar todas elas e com importância igual. Porque, por exemplo, não adianta eu ter um quebra-cabeça de 2.000 peças. Aí eu montei 1.999 peças. Faltou uma. E aí? Não tem quebra-cabeça. Seu quebra-cabeça vai ficar incompleto. Então essa é a ideia também da inclusão. Não adianta eu atender 99% dos meus alunos. Eu tenho que atender todos. E de maneira com a mesma importância. Não de maneira igual, porque a gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Pelo contrário, quando a gente fala em quebra-cabeça, a gente está falando exatamente isso, né? Que as pessoas são diferentes. Então, esse é um dos pontos bem interessantes para a gente pensar na inclusão. Se eu não conseguir montar meu quebra-cabeça completo, com todas as peças, você não montou. Então não adiantou nada aquele seu esforço todo. Às vezes você pode ter ficado lá um mês montando um quebra-cabeça. Se você deixou uma peça para trás, você não montou. A educação física inclusiva é essa ideia também. Se você pode ir lá ser um ótimo professor, mas se é ótimo para 99, não serve
para ser um professor inclusivo. É lógico assim, nossa, mas isso aí às vezes é muito drástico, muito pesado. Não é, pessoal. Por exemplo, se eu começasse aqui a falar em russo, aí vamos supor que, sei lá, 40% de vocês falam russo. Vocês iam gostar disso? Eu não ia gostar. Vocês iam se sentir ofendidos, excluídos, né, invisíveis. E é basicamente isso que acontece com a pessoa com deficiência quando você não modifica as atividades para incluí-la, basicamente. Tipo, não, eu não falo a sua língua, então você que se vire aí, eu vou continuar falando russo. Isso não é ser inclusivo, é longe disso. E importante, quando você pega um quebra-cabeça, aí tem uma peça diferente lá. Fala assim, essa peça é diferente, eu não gosto dela. Ninguém me ensinou a montar essa peça. Eu nunca vi uma peça aí com 4 cabeças. Nunca aprendi isso na escola, na faculdade, então não quero montar ela. Você pode fazer isso? Não pode, senão você não monta o quebra-cabeça. Na escola é a mesma coisa. Essa questão de tipo, não, eu nunca vi isso, nunca me ensinaram a trabalhar com esse tipo de público. Isso é um discurso que não se deve mais existir, porque acaba que a gente está num cômodo, já num comodismo que está até já inferindo um pouco a ética profissional há algum tempo. A gente não pode nos respaldarmos, falar que a gente não foi preparado para trabalhar com as pessoas com deficiência ou assim por diante, e por isso você não vai atender esse público. A partir do momento que você decide ser professor, você tem uma responsabilidade de educar a todos e todas. Da mesma maneira que a partir do momento que eu compro meu quebra-cabeça, eu sei que eu tenho uma responsabilidade com todas aquelas peças. Se eu perder uma, já era, meu trabalho está no lixo. Então é importante a gente ter essa ideia. Eu acho que do quebra-cabeça é bem interessante para vocês entenderem a relação da inclusão, que realmente a gente tem que considerar todas as pessoas e todas da mesma importância. Eu não posso achar que eu estou sendo bonzinho em atender alguma criança com deficiência. Lembre-se sempre, é um direito que a pessoa tem à educação. E quando a gente fala que é um direito, não é um negócio recente, desde a Constituição Federal, que isso já está lá na lei, e mesmo assim até hoje a gente tem que lutar para que as pessoas tenham esse direito respeitado. E quando você faz, você é considerado às vezes um benfeitor, tipo assim, nossa, você viu aquele professor, ele faz inclusão. Isso aí não deveria ser o comum, né, o comumente praticado. Então, a gente tem que começar a pensar de uma maneira um pouco mais crítica a respeito disso. É lógico que a gente tem todas as dificuldades, a gente sabe disso, a gente sabe que não é um processo fácil ser professor, independente se é para fazer inclusão, qualquer coisa. Ser professor não é fácil, tem muitas barreiras para você fazer um trabalho que você considera perfeito. Em qualquer nível, desde o nível do ensino infantil até o ensino superior, essas barreiras elas vão existir. Agora, quando você está lá com a sua turma, é você e sua turma. Você tem que comprar essa responsabilidade. Eu não posso falar assim, eu não vou fazer isso porque eu não fui informado de que esse aluno chegaria. Tá, mas ali naquele espaço é com você. Depois resolve isso com a gestão, depois resolve isso com a coordenação pedagógica, mas naquele momento você tem que ter essa responsabilidade. Eu não posso jogar isso para o colo de alguém. Porque isso, se você está fazendo isso, você não é um professor. Eu tenho uma visão muito crítica a respeito a isso, inclusive na minha própria prática docente também. Sempre que alguma coisa às vezes não dá errado, o primeiro ponto é o que eu fiz que não deu certo, o que eu poderia ter feito diferente. Se eu chegar a uma conclusão de que eu fiz tudo que eu podia, aí eu estou tranquilo. Eu falei, não, realmente, isso aí eu fiz a minha parte. Então é importante que a gente tenha esse pensamento, tá? De que quando você decide montar uma quebra-cabeça, quando você decide ser professor, você assume uma responsabilidade, que é educar a todos e todas de maneira igual, de importância igual, quando eu falo isso, tá? Não é que todos são iguais, pelo contrário, tá bom? Acho que isso já dá para começar a pensar algumas coisas, né, Diego? Pelo menos agora, durante a live, quando eu falar em inclusão, eu estou falando sobre isso. Tá? Que todas as pessoas têm a sua importância e de importância igual. Basicamente, quando a gente fala aula inclusiva, essas coisas, é basicamente isso que eu estou mencionando, tá? Não, eu acho que você fez uma explicação bem interessante, com uma analogia, uma metáfora
que dava para a gente continuar avançando para fazer debate de inclusão, mas por uma questão de tempo eu já vou para uma coisa que é mais importante para o público, para a galera que me acompanha aqui, que é pensar especificamente a aula. E aí eu queria pegar a sua opinião em algumas questões. Então eu queria primeiro pegar sobre a deficiência sensorial, basicamente a auditiva, porque a gente tem visto aí que o MEC ele tem colocado algumas leis obrigando as licenciaturas terem intérprete de Libras, as escolas também terem, embora a gente saiba que não está chegando lá. Só que o fato da gente estar numa política de expansão, de inclusão, alguns alunos com deficiência auditiva estão entrando na escola. E muitos professores que hoje estão na escola não tiveram a oportunidade de socializar com a Libras. Então, que recado você daria para esses professores que já têm alunos surdos nas suas aulas, ou aqueles que ainda não têm, mas pode ser que em breve tenham? Assim que voltar a pandemia, de voltar às aulas, enfim. Na verdade, eu acho que hoje não é mais se vamos ter alunos com deficiência nas turmas, é quando vamos ter. Então, o que você faria sobre isso, sobre essa questão da Libras, especificamente? Tá, pessoal, o mais importante de estudo, quando a gente fala na pessoa com deficiência auditiva, é que eles se comunicam de maneira diferente. Eles se comunicam, mas de maneira diferente. Esse é um pensamento que a gente usa para qualquer contexto inclusivo. Não existe uma única maneira de fazer alguma coisa, existem diversas maneiras, inclusive a comunicação. Então, se você não tem um intérprete na sua sala de aula para te auxiliar nesse processo, que deveria ter, você vai ter que estabelecer alguma estratégia de comunicação. Seja por blocos de anotação, desenhos de tarefas, né? Então arremessar a bola, eu posso ter um desenho de arremessar a bola, eu mostro para ele, sabe que agora tem que arremessar a bola. Eu preciso conhecer esse meu aluno para saber se ele faz leitura labial. Então, a primeira coisa, também você precisa conhecer o aluno, né? A gente está falando de orientações mais genéricas, mas o principal é estabelecer algum tipo de comunicação, seja ela pistas visuais, gestos. Você não precisa ser um professor de Libras, mas se você saber se comunicar com seu aluno é o que importa. Então, às vezes eu posso criar um gesto para ele que não existe em Libras, mas a gente está se entendendo, é isso que importa. Né? E se eu tenho intérprete de Libras, isso é importante também, lembre-se sempre que o professor é você. O intérprete, a própria palavra já diz, ele é intérprete, ele não é professor de educação física. Então também não fique nessa esperança, tipo, beleza, eu tenho intérprete, ufa, já era, agora está tudo resolvido. Não, não é isso. Agora você tem uma ferramenta que vai lhe auxiliar muito, né, que são os intérpretes. Mas o professor da sala ainda é você. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal geralmente não faz é mandar o planejamento da aula antes para o intérprete. Porque o intérprete ele precisa ter o conhecimento do vocabulário, porque tem palavras que não existem em Libras. Na educação física tem algumas palavras, pular, arremessar bola, beber água, enfim, tem várias que já existem. Mas às vezes tem alguma que você vai explicar um movimento lá que aquela palavra não existe, o cara vai ter que inventar um sinal. E ele vai ter que inventar esse sinal com o seu aluno, que ele é surdo. Ele não pode inventar um sinal sozinho, precisa da comunidade surda para aprovar esse sinal e tudo mais. Então é importante que também, mesmo que você tenha um intérprete, o professor é você. E quando você tem um intérprete, é essencial que você encaminhe o planejamento da aula com antecedência para esse intérprete, para que ele possa ter conhecimento do vocabulário, para que ele consiga criar os sinais necessários, tá bom? Bom, pessoal, a ideia também não é fazer nenhum tipo de aula aqui, né? Mas se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês vão mandando aí, o Diego vai passando aí, tá bom? Daqui a pouco eu vou pegar. Eu tenho algumas demandas que eu acho que é interessante a gente marcar. E aí, Leonardo, eu queria que você tentasse trazer para a gente o seguinte. A gente sabe que a deficiência intelectual é a deficiência que tem maior incidência, né? Tanto no Brasil como no mundo. E a gente sabe também que no Brasil, em muitas partes do mundo, a gente tem uma dificuldade do laudo. Então, muitas vezes, algum aluno está na turma, não há um laudo que ateste uma deficiência intelectual, não estou nem entrando nas síndromes, uma deficiência intelectual, e muitas vezes isso causa algum tipo de dificuldade. E aí, é claro, que a gente tem deficiências intelectuais que são mais leves, moderadas. Que sugestões você daria para esse professor que está lá, que são muitos, que estão na escola pública, que estão com alunos que têm suspeita, mas ainda não conseguem o laudo, mas que claramente têm dificuldade de acompanhar a turma, quer seja no aspecto motor, quer seja no aspecto intelectual. Vou aproveitar que eu peguei a palavra para cumprimentar
o meu amigo professor Heraldo Simões, da Universidade Federal do Ceará. Beleza, Diego. Seguinte, mais uma vez, o sistema brasileiro não funciona em relação a isso. Começa lá na saúde e atinge a educação. Por exemplo, para você oferecer um laudo para uma criança, seja qual ele seja, precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Não pode passar só pelo pediatra, por exemplo, e o cara já fecha o laudo. Isso é um processo que às vezes demora, e às vezes a gente não tem essas especialidades nas regiões de vários locais do nosso país. Então, às vezes no interior, por exemplo, é difícil você encontrar vários profissionais que vão conseguir fechar esse laudo, às vezes tem que mandar, por exemplo, para Recife e assim por diante. Então, é uma realidade também, os alunos sem laudo. Isso é comum a gente encontrar. E isso vai continuar acontecendo, porque também não é uma questão pontual, é uma questão de sistema. Né? Vem lá do sistema de saúde e compromete o trabalho dentro da escola. O que você pode fazer como professor? Primeiro, pessoal, em relação ao laudo, tem que ver para que você quer o laudo, certo? Eu quero o laudo para conhecer melhor meu aluno. Ô, senhor Luiz Felipe de Campos, como está o Chile aí, cara? É muito frio? Ó, estamos internacional agora, viu, Diego? O vinho é chileno, homenagem a ele. Aí, boa. Então, para que você quer esse laudo? Essa é a primeira pergunta. Porque muitas das vezes a gente quer o laudo, mas com uma proteção só. Tipo assim, por que você não inclui aquele aluno? Porque eu não tenho o laudo. Então, assim, não, para que você quer esse laudo? A escola, ela é um ambiente médico? Ou ela é um ambiente inclusivo, social? Então a gente precisa, às vezes, repensar um pouquinho sobre qual a importância real desse laudo para mim como professor. Porque vamos supor assim, eu tenho um aluno que não tem laudo, tem lá, dificuldade cognitiva. É isso que eu preciso saber. O que essa dificuldade cognitiva vai trazer de desvantagens para esse aluno? Então, ele não entende se eu falar de maneira com ironia, ele não entende se eu explicar de maneira muito complexa, então eu preciso dividir a minha fala, eu preciso sequenciar ela do simples, do mais simples possível. É isso que eu preciso saber. Às vezes mais do que o laudo. Porque, por exemplo, às vezes chegou lá e tem deficiência intelectual. Aí tá lá, ó, ele tem o QI de 40. Aí tá bom, mas o que isso significa para mim como professor? Eu preciso saber, conhecer o aluno e quais quais as desvantagens que isso traz para ele. Então tem um aluno com deficiência motora. Aí, eu não sei se ele tem paralisia cerebral ou se ele tem espinha bífida, por exemplo. Eu estou na dúvida porque eu não conheço muito bem essas deficiências e tudo mais. Tá, mas o seu aluno, qual desvantagem que ele tem? Ele não se locomove, então ele tem essa dificuldade motora e assim por diante. Então, o mais importante do que o laudo é você conhecer as desvantagens que o seu aluno apresenta, para você saber se ele tem essas desvantagens, o que eu posso fazer para superá-las. Perfeito. O laudo é um tema sempre polêmico aqui na rede pública, porque, na verdade, além de vantagem e desvantagem, ela garante acompanhamento dos alunos com alguns outros espaços que aproveitam para estimular melhor esse aluno, que acaba refletindo na educação física também. Certamente. Mas é uma coisa, como você falou, acaba que é um problema na saúde que vai trazer e vem para a educação física. Leonardo, a gente está falando sobre deficiência, mas muitas das abordagens da educação física adaptada também englobam os transtornos invasivos do comportamento. E a gente acaba falando, sempre o tema do autismo, ele acaba sendo um tema recorrente nisso. E a gente tem visto também, nas escolas públicas, alguns professores que têm relatado, e aí no meu acompanhamento, vindo com as escolas, uma dificuldade de trabalhar em conjunto, da turma com alunos com autismo. Quer seja aluno com autismo, a Kanner 1960, ou um espectro mais avançado, ou também associado, autismo com TDAH, enfim. Mas há uma dor na área, que é do professor que está lá, da educação física escolar, e às vezes vem um aluno ou com laudo ou sem laudo, mas muitas vezes com laudo de autismo, e que muitas das atividades acaba que é muito complexo você conseguir adaptar com um aluno com autismo. Dentro desse panorama crítico, que não é comum, o que você pensa sobre isso? Bom, vamos lá. Essa é uma das maiores demandas atualmente da educação. São as crianças com transtorno do espectro do autismo.
está acontecendo cada vez mais diagnósticos, né, mais laudos, e hoje a principal demanda, informação de docentes, tudo, sempre tem alguma coisa falando sobre TEA. Primeira coisa que você tem que saber é, esse TEA, esse meu aluno com TEA, ele tem deficiência intelectual? Como que é o cognitivo dele? É preservado ou não? Porque já é sabido que a maioria das pessoas com TEA tem comprometimento cognitivo. E muitas das orientações, elas são bem semelhantes. Mesmo para aqueles, às vezes, que não têm comprometimento cognitivo, porque eles são muito mais visuais. É difícil, eles são muito mais concretos. E uma coisa que a gente pode usar que é concreto são pistas visuais. Então, basicamente, o que eu posso auxiliar vocês hoje de maneira bem simples, né, mais rapidinho aqui, para atuar com o público com TEA, é a utilização de pistas visuais. Dá um exemplo para a gente poder entender. Perfeito. Então, por exemplo, bloquinhos de desenhos, de tarefas motoras. Isso o professor que trabalha com TEA tem que ter. Você tem que ter lá um chaveiro de bloquinho de desenho. Um bloquinho pequenininho assim, só para você mostrar para o aluno. Porque, por exemplo, eu quero que ele arremesse a bola. Eu falo assim, ó, arremessa a bola, às vezes ele não vai ter essa atenção auditiva. Agora, se eu mostro para ele o desenho e falo, ó, arremessa a bola. Aí ele vai olhar a plaquinha, arremessar a bola. Então ele já sabe que aquilo lá é arremessar a bola. Outros aspectos, eu posso colocar pistas no chão. Então, eu vou fazer um circuito motor, tem lá um zigue-zague. Eu posso colocar uma flecha de ida e uma de volta. Posso confeccionar alguns pés com EVA, grudar os pés no chão. A gente sabe que tudo isso, pessoal, às vezes não é muito difícil fazer na realidade escolar como um todo, né? A gente não tem todo esse material disponível. Mas os bloquinhos de pistas visuais, isso tem como fazer. E isso ajuda muito. Porque assim, o que é importante para a pessoa com TEA também? Primeiro, ela saber a tarefa que ela tem que realizar, quando essa tarefa começa e quando essa tarefa termina. Isso ajuda muito a ele se controlar na atividade, certo? A não ter uma crise de ansiedade, se desregular. Então você pode criar alguns mecanismos. Então, por exemplo, ele vai arremessar a bola de basquete 3 vezes. Então eu vou deixar 3 bolas separadas para ele. E ele sabe que ele arremessou uma, ele tem mais 2. Então veja que isso também é uma pista visual que eu estou usando. Que ele está vendo ali concretamente a hora que vai acabar a atividade. Isso ajuda muito. Deixa eu só fazer uma interrupção. Se eu não tiver... Muita gente aqui que dá aula em escola não tem 3 bolas de basquete. Eu poderia dar essa ficha na mão dele, como arremessei uma, peguei uma ficha, agora eu tenho mais 2. Porque a gente sabe que o material de educação física é escasso, né? Eu posso substituir, às vezes, o material por outra pista? Qualquer pista. Você pode riscar o giz no chão. 3 riscos. Ele fez uma, ele vai lá e apaga. Aí ele fez 2, ele vai lá e apaga. Entendeu? Você pode usar qualquer pista, qualquer tipo de pista visual. Mas isso é muito importante. E, pessoal, quem trabalha com TEA, uma coisa que ajuda muito são as histórias sociais. O que é história social? Tipo quadrinho de desenho. Você criar um quadrinho de desenho sobre aquela atividade. Então, vamos supor que eu quero falar do, sei lá, o bola queimada, o baleado, né, dependendo da região aí. Então eu faço vários quadrinhos explicando aquela atividade como se fosse um quadrinho de desenho. Então eu desenho a turminha ali, faço uns balãozinhos, desenho o professor falando, ó, a gente vai jogar baleado. Aí o aluno, opa, que legal, eu gosto de tentar acertar o outro com a bola. E aí você vai explicando a atividade por meio de desenhos. Aí você mostra essa história social para o seu aluno. Isso vai ajudar com que ele compreenda o contexto da atividade. Isso é muito importante. Histórias sociais e pistas visuais. É o que eu posso falar nesse momento para vocês, de que use, porque vai dar certo. Perfeito. Deixa eu ainda estar nesse ponto ainda dos transtornos invasivos. Uma das coisas que a gente tem também visto muito, quer seja associado com o autismo ou não, é a hiperatividade, que hoje o pessoal chama de TDAH, né? Ela tem uma característica, né, dos indivíduos com hiperatividade que muitas vezes a gente, no momento da aula, que precisa parar e chamar a atenção, e isso acaba tendo alguns episódios mais complicados. Como que a gente pode adaptar a aula para poder atender um pouco, ou como que a gente pode ter estratégias para esse aluno para que ele possa aproximar da rotina da aula? Então, nos 2 momentos, eu trazendo o aluno para a aula ou eu me aproximando do aluno para trazer ele para a aula? Certo. Vou tentar responder essa pergunta de uma maneira mais ampla,
que sirva para qualquer tipo de aluno, seja ele com TDAH ou sem TDAH, qualquer outra peculiaridade, tá? Pessoal, o universo da educação física inclusiva, ela não acontece de uma maneira só. Então, porque às vezes as pessoas acham que uma aula inclusiva é aquela aula que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não é. O universo da aula inclusiva, ele tem vários aspectos. E aí você vai tendo que ajustar de acordo com o aluno que você tem, qual a peculiaridade que ele tem, o material que eu tenho e assim por diante. Eu vou falar alguns desses aspectos. Por exemplo, a gente tem a aula inclusiva aberta, que é aquela aula que você não precisa modificar nada, que todo mundo consegue participar. Então vamos supor que eu vou fazer um aquecimento e a pessoa tem que correr na quadra lá. Então se ela não consegue fazer, consegue. Então beleza. Essa é uma aula aberta, que todos participam sem nenhuma modificação. Eu tenho a aula que ela é paralela, ou seja, eu faço grupos, e esses grupos divididos por dificuldade, tarefas e assim por diante. Mas veja que o objetivo da aula é o mesmo. Tá? Não é que eu deixo o moleque lá fazendo uma coisa, ele está lá chutando a bola na parede. E aqui está o pessoal trabalhando basquete. Isso não é inclusão. O objetivo da aula tem que ser o mesmo. Então, eu posso fazer uma atividade paralela, eu posso fazer uma atividade modificada, com regras, ambiente, assim por diante, e eu posso fazer atividades específicas. Porque às vezes eu tenho algum aluno que ele ainda não está pronto para fazer atividade com todo mundo. E às vezes eu tenho que, naquele momento, usar uma atividade específica. Veja que isso não é o que deve ser feito sempre. Essa inclusão específica, ela faz parte do planejamento. Então, eu estou pensando a longo prazo. Eu não posso deixar lá o moleque o mês todo na atividade específica, o ano todo. Não é isso. Às vezes eu tenho que usar isso para que ele consiga atingir a inclusão depois. E uma coisa também, que as estratégias que o pessoal usa bastante, que pode auxiliar nesse aspecto do TDAH, são estações. Estação, geralmente o pessoal pensa em circuito, né? Mas vamos separar esse circuito em várias estações. E aí você consegue dispor os alunos nessas estações, por exemplo, então não vai ter descanso, né? O aluno de uma estação já sai para outra, então ele se mantém bastante ativo. Dependendo do aluno, ele pode descansar, dependendo da condição biológica dele. Você consegue fazer diversas dificuldades nas estações, né? Então o aluno procura aquela estação que ele vai ter a dificuldade ideal para ele. Então isso é importante, eu não posso fazer sempre uma dificuldade única também de atividade. Eu faço estações com vários níveis de dificuldade. E aquele aluno mais habilidoso vai para uma, aquele menos habilidoso vai para outra, e assim por diante. Então vejam que todas as estratégias que eu estou falando, isso se aplica para qualquer aluno, seja ele com TDAH ou não. Então você tem que pensar em como você vai modificar a sua estrutura da aula para que atenda a todos. Perfeito, perfeito. Acho que isso já dá um norte. Eu tenho ainda mais uma questão para colocar. Nós falamos um pouco da deficiência intelectual, da deficiência auditiva, mas quando a gente pega a deficiência física, que ela tem, na verdade, uma série de causas, né? Mas em alguma fica mais claro, que é quando o indivíduo está usando cadeira de rodas. E pelo fato de a gente estar na educação física, que envolve deslocamentos, e a cadeira de roda ela ser uma estratégia para esse indivíduo deslocar, todavia ela foge do convencional, como que você vê a potencialidade que a gente tem de conseguir incluir esses indivíduos em atividades da aula? Certo. Pessoal, a cadeira de rodas tem 2 pontos, né? Ela, na verdade, está ali para te ajudar. Ela é uma tecnologia que a pessoa com deficiência motora usa para que ela consiga se locomover. Então, o primeiro pensamento ela se locomove. Só se locomove de uma maneira diferente da convencional. Porque às vezes as pessoas olham muito para a cadeira e esquecem que tem uma pessoa em cima da cadeira. Então, a cadeira está ali, mas tem uma pessoa que toca a cadeira ali. E mesmo que não tocar, tem um ser humano ali em cima daquela cadeira. Então, o primeiro pensamento é esse. Ele se locomove. Mas de que jeito que ele se locomove? Então, esse é um ponto. E aí, uma questão que eu uso bastante, quando tem pessoas com dificuldade de locomoção, comprometimento motor, são as zonas de jogo. As zonas de jogo você consegue usar para qualquer coisa, na verdade para fazer aulas inclusivas, tendo aluno com deficiência ou não. Você deveria usar zonas de jogo, que isso promove a inclusão de todo mundo. O que é essa zona de jogo? Por exemplo, eu quero ensinar o basquete. Vou pegar a quadra do basquete
e aí tem um aluno com um usuário de cadeira de rodas, né, que o Diego está falando. Então eu posso dividir a quadra em dois, na metade, e falar assim, ó, nessa lateral aqui vai ser o pessoal com comprometimento de deslocamento. Aí, então vai entrar o aluno que é usuário de cadeira de rodas, às vezes aquele que não corre tão bem, ou outro usuário de cadeira de rodas e assim por diante. E na outra metade, aqueles que não têm nenhum comprometimento. E eu jogo basquete convencional. Então veja que a única modificação que eu fiz nessa atividade foi fazer essa zona de jogo. O basquete é o mesmo. Eu posso criar outras zonas? Pode, a zona que você quiser. Tipo, eu posso colocar uma cesta mais baixa, né? Pode também, e assim por diante. A zona de jogo é uma das estratégias que nós temos de maior sucesso para promover aulas inclusivas, seja qualquer tipo de aluno, com deficiência, sem deficiência, qualquer aluno. Porque você pode estabelecer vários níveis de dificuldade. Então, por exemplo, eu não tenho aluno com deficiência, mas eu quero trabalhar o basquete. Eu posso dividir assim, ó, então eu quero que metade só use um membro superior. Na outra metade pode usar os dois membros. Então, se eu tenho um aluno que é menos habilidoso, ele vai procurar a metade que pode usar os dois membros. Eu tenho o cara mais habilidoso que vai jogar na metade que só pode usar um, porque ele quer ser desafiado também. Então vejam que é uma estratégia inclusiva, que você usa para qualquer tipo de aluno e você pode dividir a quadra em quantas vezes você achar necessário, estabelece regras específicas para cada zona de jogo. É muito interessante usar, vale muito a pena. Show. Acho que essa é uma estratégia interessante, ela trabalha um pouco com a perspectiva de metodologia de pequenos jogos, né? Que é a metodologia que também no campo da pedagogia do esporte investe para tentar ter maior inclusão de nível de habilidade. Eu queria fazer uma última pergunta, Léo, antes da gente abrir para as perguntas que o pessoal colocou aqui, que já tem várias. Só queria pedir antes, para o pessoal que está assistindo a gente agora, fazer um print da tela, marcar tanto eu como o professor Leonardo, para a gente poder ajudar a divulgar esse debate aqui. A live vai ficar gravada durante 24 horas, para o pessoal poder assistir depois. A minha última pergunta, antes de a gente abrir aqui, Leonardo, é o seguinte. Conforme eu tinha falado, né, a deficiência intelectual ela aparece mais na escola. E é muito comum a síndrome de Down. E a gente sabe que a síndrome de Down tem alguns comprometimentos. Eu queria que você pudesse colocar para a gente aqui quais são os cuidados que o professor tem que ter numa aula de educação física para alunos com síndrome de Down. Certo. Vamos lá, pessoal. A síndrome de Down é a síndrome genética mais comum. Então, a chance de você encontrar um aluno com síndrome de Down na sua escola ela é ampla, porque dentre as síndromes genéticas, ela é a mais prevalente. Então, é importante esse questionamento do professor Diego. Eu vou levantar 2 pontos, porque às vezes o professor tem muito receio de trabalhar com aluno com deficiência, que não tem um laudo, porque ele tem medo que o aluno morra, né? Assim, não, eu não vou fazer porque vai que ele morre. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer com qualquer aluno, né? Exato. Mas às vezes quando chega com o aluno com síndrome de Down, o professor tem mais medo ainda. Por causa disso, ele sabe que ele tem várias comorbidades, né? Patologias secundárias, a gente chama isso. Então aquela patologia que tem origem devido a essa síndrome genética. Então, tem problema cardíaco, tem problema de audição, problema de visão e vários outros comprometimentos. E o professor às vezes fica com receio de fazer atividade com esse aluno. Entretanto, tem 2 pontos que são os principais que você tem que ficar atento. O primeiro é se ele tem uma instabilidade atlantoaxial, que é a instabilidade da região da cervical. Isso geralmente tem laudos, ou deveriam ter, porque isso é importante. Isso previne diversos acidentes, porque o que isso pode acontecer? Se ele tem essa instabilidade dessa região da cervical, e eu fizer algum exercício que promova um impacto muito grande nessa região, por exemplo, uma cambalhota, aí o moleque nunca deu cambalhota. Aí a primeira cambalhota que ele vai dar é bater a cervical, porque ele não aprendeu a fazer esse movimento ainda. E se ele tem essa instabilidade, ele corre risco de fazer uma fratura na cervical. E a essa altura, ele vai ter problema respiratório, porque é acima da C3, que pega o diafragma, e ele vai ter problemas cardiovasculares, respiratórios e possivelmente irá a óbito, né, se não for atendido urgentemente. E basicamente, esse seria um dos pontos mais críticos em relação à saúde da pessoa com síndrome de Down, que o professor tem que ficar atento. Se meu aluno não tem esse diagnóstico da instabilidade, você precisa perguntar para a mãe primeiro, e para os pais, né, como um todo.
Ele não tem porque você não sabe que ele tem, ou ele não tem realmente, fez o exame e não tem? Se o pai falar para você assim, olha, ele não tem, ele fez o exame e não tem, você pode fazer todas as atividades normalmente, tá? Agora, se você fala assim, eu não sei se ele tem, aí você vai tomar os cuidados como se ele tivesse. Porque na dúvida, eu vou priorizar a saúde do meu aluno. Isso não significa que ele não pode fazer aula de educação física. Pelo contrário, ele pode e deve. Ele só não pode fazer, deve ser, né, evitada, as atividades que causam impacto muito grande na região da cervical. Do restante, ele pode fazer tudo. Tá? Então, basicamente, esse é o maior cuidado quando a gente trabalha com síndrome de Down. E outro ponto é que a síndrome de Down também tem uma prevalência maior de epilepsia, né, devido às alterações neurológicas que eles apresentam. Então, às vezes, você também precisa perguntar para os familiares se ele tem esse quadro de epilepsia, ou se ele, pelo menos eles sabem. Porque se ele tiver esse quadro, aí você tem que tomar outros cuidados, que é os cuidados que você tem com pessoas que têm epilepsia, né? Pelo menos para saber o tipo de epilepsia que ele tem e assim por diante. Mas o mais grave que eu posso oferecer nesse momento é a questão da instabilidade cervical, tá? Isso aí é importante ficar atento. Perfeito. Eu vou começar a pegar aqui algumas questões que o pessoal colocou aqui, Léo. Deixa eu selecionar aqui, ó. Tem uma... Deixa eu pegar uma... Te colocar numa situação aqui. Aqui quem faz... Zezé Rodrigues. Qual o campo que você acha que o professor terá maior desafio na inclusão? Para fazer o aluno participar? Certo, senhor Zezé. Bom, o maior desafio, na verdade, é o professor querer fazer o aluno participar. Porque, às vezes, essa é a barreira que a gente mais encontra ainda na escola. É a barreira atitudinal. É a barreira que eu comentei com vocês, do quebra-cabeça. Às vezes o professor acha que ele não precisa usar todas aquelas peças. Porque ele não foi preparado para isso. Porque ele não sabe como montar aquela peça e assim por diante. Então essa é uma barreira que a gente tem que excluir. Quando você é professor, você tem que assumir a responsabilidade de ensinar a todos e todas de maneira com equidade. O grande desafio, no meu entendimento hoje, para que a inclusão comece a acontecer de maneira efetiva, o primeiro passo é esse. Porque não adianta nada eu ter intérprete de Libras, não adianta nada eu ter bola com guiso, ter máquina de escrever em braille, não adianta nada eu ter acessibilidade, rampa, se o professor não quiser fazer. Então esse é o maior desafio. E o contrário acontece. Se você não tiver nada disso, mas se o professor quiser fazer, às vezes não vai ficar da maneira perfeita, mas vai acontecer. Pelo menos o aluno vai conseguir participar. Talvez ele não participe de maneira plena naquele momento, até o professor ter maior experiência, né, aprender a conhecer melhor esse aluno, as possibilidades, ir atrás, né, de material. Mas ele vai estar participando. E o primeiro passo para a inclusão é o aluno participar. Porque eu não consigo incluir alguém que não participa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o aluno participar. Show. Deixa eu pegar outra aqui então. Deixa eu pegar aqui. Acho que você falou sobre isso aqui, algumas pessoas podem não conhecer, mas a pergunta é da Estrela Mauri. O que é TEA? Acho que você citou, então acho que é rápido, né? Mas acho que é informativo para quem não conhece, né? Tá, TEA, né, é transtorno do espectro autista, ou do autismo. É o antigo, que a gente chamava só de autismo. Hoje a gente chama de transtorno do espectro do autismo. É um transtorno neurológico. Tá? Então isso vai comprometer vários segmentos do indivíduo, desde questões neurológicas, cognição, fala, parte motora. Como é um transtorno neurológico, a gente não tem um quadro fechado. E como é TEA, a gente fala transtorno do espectro. Então, ó, é um espectro. Então, não é uma coisa pontual também não, viu, pessoal? Então, é difícil de conceituar, assim, o que é uma pessoa com TEA. Varia muito, assim como qualquer outra deficiência, é muito individual. Perfeito. Vou pegar outra aqui para aproveitar e tentar fazer o máximo de perguntas. Tem uma pergunta aqui da Camila. A pergunta acaba que não ficou muito grande, mas como ser professor inclusivo numa turma de 30 alunos com 2 alunos autistas? Enfim, a pergunta da Camila é: como ser inclusivo, às vezes, numa turma
que vai ter 2 autistas em alto grau, com mais um outro que tem deficiência intelectual, mais um outro que é surdo, ou seja, essa diversidade que é muitas vezes a escola pública, de ter várias pessoas com deficiência diferente, com graus distintos de deficiência. Perfeito. Veja bem, o professor ele tem várias estratégias que ele pode utilizar. Eu concordo que às vezes pode não funcionar. Tudo que eu falei para você, ó, faça o zoneamento da quadra, faça estações, ó, não consegui, porque eu tenho 2 alunos e eu tenho 30 alunos e não dou conta. Mas você tentou fazer? Essa é a primeira coisa. Tá? Porque quando a gente fala nessa responsabilidade docente, é isso que eu estou falando. É de eu querer fazer essa inclusão acontecer. Agora, se eu não vou conseguir, o porquê que eu não vou conseguir? Porque esse também é o principal ponto. Identificar quais barreiras existem. Tipo, eu não consegui. Por quê? Ah, porque eu não tenho auxiliar. Beleza, é uma barreira. Então você vai lá falar com a gestão, para tentar conseguir esse auxiliar. Eu não consegui o auxiliar. Tudo bem. Quais as outras barreiras que essa aqui não vai conseguir resolver agora? Qual outra que existe? Ah, são muitos alunos. Ah, você não pode dividir grupos. Às vezes eu posso usar atividades em grupos. Às vezes eu posso usar um aluno tutor. O pessoal usa muito isso fora do país, porque lá eles consideram bastante importantes as atividades extracurriculares, né, que no nosso país a gente não considera muito. Né? Exato. Então, por exemplo, eu posso preparar um aluno da minha turma para ser um aluno tutor e me ajudar, já que eu não tenho auxiliar. E isso vai contar como uma atividade extracurricular para esse aluno depois, ele vai receber certificado, tudo. Porque a gente sempre tem aqueles alunos na turma que gostam de ajudar mais o professor também. Né? Ele quer te ajudar a guardar o material, quer te ajudar a fazer isso. Às vezes esses alunos, eles nos ajudam também em relação a isso. Fala assim, cara, você não quer ser um aluno tutor? Isso é bom para esse aluno também. Ele não está fazendo uma caridade. Ele está aprendendo, ele está aprendendo empatia, ele está aprendendo como ensinar o outro. Então ele vai aprender muito mais do que os outros alunos que não são tutores, por exemplo, nessa atividade. Então, uma das ferramentas que a gente pode usar nesse caso também é o aluno tutor. Aqui no Brasil a gente quase não vê isso, as pessoas usando, e com a ausência desses profissionais ajudam muito. Uhum, perfeito. Léo, a gente está começando a aproximar do fim, então eu queria que, para a gente não ser expulso pelo Instagram, que quando bate no pé derruba, queria que você falasse aí fizesse assim, algumas considerações finais sobre esse tema, ou dar alguma indicação de leitura ou de algum local que quem gostou desse tema pode se inteirar e aprofundar. Tá certo, pessoal. Ó, tem uma plataforma que eu gosto muito, que é a plataforma Diversa, diversa.org.br. É uma plataforma que trabalha com só assuntos inclusivos, tá? Tem sua sede lá em São Paulo, tem textos muito bacanas para leitura e ajuda a gente a refletir bastante sobre a nossa prática pedagógica. São todos textos gratuitos disponíveis, é uma leitura tranquila de se fazer e ajuda muito. Eu, particularmente, uso bastante nas minhas aulas os textos do Diversa lá também. E, importante, pessoal, às vezes as pessoas acham que fazer inclusão é uma coisa de outro mundo, e não é. O que eu preciso para fazer uma aula inclusiva, assim, só para finalizar aqui? Planejamento. Tá? Se você quer ser um professor inclusivo, você tem que planejar. Ah, mas por quê? Simples. Você vai fazer suas aulas que você já faz hoje, lá com o seu planejamento, fez o plano de aula. Você vai ler o plano de aula e vai se perguntar, se eu aplicar esse plano de aula desse jeitinho aqui, alguém não vai conseguir fazer minha aula? E eu não estou falando de pessoa com deficiência, estou falando alguém. Se você chegar à conclusão, ó, eu acho que o Zezinho lá não vai conseguir fazer, o que você tem que modificar para que ele consiga fazer? E aí você refaz o plano. Se você ler seu plano e falar assim, não, todo mundo consegue fazer, então vai lá e aplica, e aí você vai verificar na prática se realmente todo mundo consegue fazer. Então não é uma coisa de outro mundo, exige apenas planejamento. Se você planejar com antecedência suas atividades, às vezes nem pode sair perfeito e tudo mais, mas você vai fazer com que ele participe da aula minimamente. Isso já é o primeiro passo. Então faça o planejamento, leia o seu plano de aula e se pergunte, se eu aplicar o plano de aula, alguém não vai conseguir fazer? Se você responder que alguém não vai conseguir fazer, e mesmo assim você aplicar essa aula, aí a responsabilidade é sua. Tá? Então pense bastante em relação a isso. Bom, Léo, queria te agradecer a tua disponibilidade de tempo para poder conversar com a gente sobre esse tema que você estuda. Uma série de questões eu tinha aqui para levantar, e eu tinha outras questões aqui que o pessoal colocou,
Mas então já te convido para em algum outro momento a gente continuar esse assunto e aprofundando em algum desses aspectos. Te agradeço muito e espero que a gente continue esse papo, quer seja aqui nessa rede, quer seja em outros espaços. E vou agora finalizar, te agradecer aqui, e vou depois falar com o pessoal que continua. Então, muito obrigado, Leonardo, e até a próxima. Tá joia, Diego. Agradeço aí o convite, agradeço todo mundo aí pela audiência. Eu queria fazer só um último adendo. Pessoal, a inclusão ela não é benéfica só para a pessoa com deficiência, tá? A inclusão ela é para todos os alunos. Então a gente fala em educação inclusiva, eu não falo em educação física adaptada. Então pense em relação a isso quando vocês forem elaborar suas aulas. Você não está pensando em uma pessoa, você está pensando em todos os seus alunos. Pense no seguinte, se o Rio São Francisco aqui encher, trazer lama para a sua escola, depois o rio baixou. Aí você tem uma escada e tem uma rampa. As crianças estão chegando para a sua aula. Você vai limpar a escada ou você vai limpar a rampa para eles terem acesso à sua aula? Se você limpar a escada, só alguns vão passar. Se você limpar a rampa, todos passam. Então, às vezes está na hora de a gente pensar um pouquinho no nosso modo de trabalho, que às vezes eu preciso deixar a escada de lado. Porque eu não preciso mais usar a escada se eu tiver uma rampa para todo mundo passar. Tá? Então vamos tentar usar mais a rampa agora e deixar um pouquinho a escada de lado. Obrigado, Leonardo. Obrigado por ter sido rampa para a gente aqui e nos ajudar a pensar outras possibilidades. Beleza, meu querido? Adeus, até a próxima. Estou removendo aqui o Leonardo. Queria agora agradecer a vocês, pedir para que vocês façam o print do momento que nós tivemos, marquem lá tanto o Leonardo quanto a mim. Depois coloca lá, me fale lá no Instagram qual outra temática e qual outro intelectual a gente pode chamar aqui para poder nos ajudar. E me dá um feedback depois se essa live aqui foi importante, se te ajudou, se te esclareceu, que outras questões a gente pode discutir. Acho que o mais importante é a gente tirar esse momento que nós estamos aqui de pandemia para ser um momento formativo, que a gente possa discutir questões que nos afetam e que a gente possa exercer, sobretudo, uma docência sempre cada vez mais com decência. Então, agradeço a todo mundo que participou aqui. Não consegui responder a todo mundo, nem interagir tanto quanto eu queria, mas agradeço muito a participação. A live fica gravada por 24 horas e até a próxima.